Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast do Festival Miscelânea Popular. Um festival que reúne teatro, dança, música e circo em uma programação que acontece em espaços convencionais de cultura e também em espaços alternativos. Hoje vamos conversar aqui com Pedro Brandi, Pedro que estreou agora em 2023 como produtor executivo do projeto. Fala aí, Pedro, como é que você tá? Oi, Rafa, tudo bem? Oi, pessoal. Prazer estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho no Miscelânea, esse festival que é assim, incrível e que tive um grande prazer de participar aí esse ano como produtor executivo e contribuir um pouquinho para a história dele. Maravilha, Pedro. Queria começar a conversar contigo, começar esse bate-papo, falando um pouco desse processo de produção do festival, das suas experiências desde a etapa de pré-produção, passando pela produção e até a conclusão aí do projeto do festival que está acontecendo ainda. A gente está finalizando a produção dessa sexta edição do festival. O festival, como você, conheceu ele no final do ano passado, final de 2022, a gente começa o festival chamando os artistas interessados de cada região, né? No caso, nós fizemos uma edição agora de Itaboraí, e a gente começa essa primeira etapa, a convocação dos artistas para integrar a programação. Você ficou envolvido aí em todas as etapas do processo, ficou bastante à frente do festival. E fala um pouquinho pra gente dessa experiência, dessa primeira etapa, né? Que é ver a questão da estrutura, de confirmar o local, de pensar aí na chamada dos artistas. Fala um pouco sobre essa sua experiência pra gente começar esse bate-papo. Bom, eu cheguei na sexta edição, né? Eu cheguei já agora, nesse ano de 2023, onde o festival já tinha caminhado bastante, né? Já tinha passado por diversas situações, já por algumas equipes, e então um formato já estava definido, né? Era esse formato itinerante, onde a gente leva a estrutura para dentro do shopping, né? Que é um lugar não convencional de cultura, onde a gente pode ali também, agregar pessoas que muitas vezes não têm esse costume de frequentar teatros e tudo mais. Poxa, achei super legal, né, essa possibilidade, principalmente para esses artistas por exemplo, de Itaboraí, né, que é o caso, que muitas vezes não tem um espaço legal para se apresentarem, né? Itaboraí é uma cidade que, por exemplo, hoje em dia não tem um teatro, né, para apresentação artística ou coisa do tipo. Pelo olhar do artista, eu que também sou artista, eu vejo que é uma oportunidade incrível, né? A gente poder abrir essa inscrição, os artistas mandarem seus materiais, se apresentarem, né? Por mais que eles não vão ser selecionados, a gente vai sempre ter uma equipe de curadoria assistindo esse material, entendendo sobre a arte deles, né? Então, e aqueles que são contemplados, né? Aqueles que são convidados para participar, para eles é uma coisa bem legal, né? Tipo, tá num palco grande, com estrutura tão legal assim, eu acho que assim, todo mundo sai muito satisfeito, muito feliz, né, do festival. E uma coisa interessante também sobre essa chamada de artistas é pra gente não levar uma coisa pronta para a cidade. Por mais que a estrutura, como você comentou, ela já tenha um formato, a gente tem um palco com um tamanho definido, que a gente vai se adaptando um pouquinho aos espaços, a gente não chega na cidade com uma programação pronta, né? A nossa base de produção, a primeira edição do festival aconteceu em Niterói, mas isso não quer dizer que a gente vai levar artistas de Niterói ou artistas do Rio para se apresentar na cidade e sem considerar aqueles artistas locais. Então, acho que isso é muito importante do projeto, do festival. Também essa questão de buscar os artistas ali da região para que tenha uma troca, né? Tem artistas, sim, inscritos que são de outras cidades, mas existe a prioridade da curadoria pelos artistas da região. E acho que essa troca é muito importante. E esse mapeamento também é muito importante, porque por mais que em algumas situações eles não sejam selecionados, que a gente não tem condição de selecionar todos os inscritos, é um material que a gente fica aqui também para a realização de outros projetos, né? Porque o Miscelânea agora ele aconteceu em Itaboraí com verba pública, através do edital do governo do estado, mas logo na semana, durante a execução, a gente foi convidado para realizar em São Gonçalo. E aí já era o festival já foi contratado, né? Então a gente já tinha uma verba e foi possível utilizar desse banco de dados que a gente tinha já da outra edição, da edição que na verdade ainda estava acontecendo em Itaboraí. É isso, eu acho que esse intercâmbio, né, já é de grande proveito para eles, né, conhecer o trabalho de outros artistas de outras cidades, né, claro que assim, a prioridade, né, a gente sempre tenta priorizar, em certa medida, os artistas da região,
até para gerar essa oportunidade, né, que a gente falou, até para agregar público também. Mas essa questão de trazer outros artistas de fora, selecionar outros artistas de fora e colocar esses artistas para conversar, para trocar, para assistir o trabalho do outro, né? Além disso, tipo, as linguagens conversando também. Às vezes um artista do teatro conversa com um artista da música ali e se entendem, né? E estão pegando uma referência um no outro ali, isso é riquíssimo, né? E pensando também, né, no dia a dia aqui da Osmose, da produtora, as outras demandas, né, os outros trabalhos que a gente faz além do Miscelânea, é muito legal porque a gente conhece esses artistas, mesmo os que se apresentaram, claro, até os que não se apresentaram. A gente teve a oportunidade de levar, por exemplo, alguns artistas para São Gonçalo para se apresentar lá. Às vezes um artista que não foi selecionado numa edição, ele vai se inscrever de novo na outra e vai entrar na outra. Ou surgiu uma oportunidade de algum outro evento fora o Miscelânea, aqui dentro da produtora. Então esse artista vai estar ali também, a gente vai poder convidar ele, a gente vai poder levar ele também. Essa coisa de abrir para inscrição, né? Essa coisa de trazer artistas novos, dar essa possibilidade deles apresentarem os materiais deles e tudo é incrível, assim, é uma coisa muito boa. Ah, bacana. E depois feita essa etapa, né, da seleção de artistas, da programação, obviamente você teve que entrar em contato com os produtores, alguns artistas que talvez não tenham produtores que respondiam pela própria produção. Você sentiu alguma dificuldade para conseguir algum tipo de material, alguma informação? Como é que você consegue fazer uma breve análise do material dessa galera? Se você acredita, se você percebeu produtos prontos já, em que você tinha todo aquele material de comercialização, material de venda para que a gente pudesse fazer a divulgação, ou você sentiu algum tipo de dificuldade nesse processo? Porque a gente precisa de um material, a gente precisa de foto para divulgar, precisa de um release, precisa de informação desses artistas, né? São casos e casos, né? Existem artistas que já estão mais estruturados, que já têm às vezes uma caminhada maior, já tem uma experiência, já tem uma expertise, igual você falou, já tem, por exemplo, um produtor que trabalha com eles, então já entende esse formato, já entende o tipo de material que a gente precisa para divulgar, por exemplo, um festival onde eles vão se apresentar. Mas a grande maioria, eu diria, não tem essa estrutura, não tem... a gente lida diretamente com o artista, por exemplo, e muitas vezes não tem uma foto, por exemplo, em alta qualidade para que ela seja reproduzida numa peça gráfica, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma divulgação em escala maior, a foto do artista é uma foto de celular, às vezes que não tem muito... não tem uma qualidade, né? Não tem um padrão mais alto, e aí dificulta a gente a fazer essa divulgação. Mas assim, a gente acaba dando um jeitinho e faz acontecer, né? Sempre. Também não tem problema quanto a isso. Mas eu acho que isso é uma coisa também que é muito legal do festival, que a gente faz a gravação, né? A gente sempre tem uma cobertura audiovisual, a gente tem uma cobertura fotográfica das edições. Então o artista que se apresenta ali, ele sempre sai do festival, da apresentação dele, com um excelente material de divulgação, que muitas vezes esse artista que não tem, vai ser, por exemplo, o primeiro material dele, né? Material de trabalho, né? Que pode até ajudar na venda do produto dele, né? Para outras produções. Exatamente. É o caso, por exemplo, nessa última edição, tiveram artistas que já haviam se apresentado no Miscelânea e que se inscreveram para participar desse. O material que eles usaram, o melhor, justamente foi da apresentação. Material do próprio Miscelânea. Não, isso aconteceu também em outras edições. Eu estou aqui há mais tempo à frente da direção de produção do projeto, acompanhei isso de perto e, de fato, a gente tem essa preocupação de ter esse registro justamente para que o artista possa ter um material de qualidade para poder usar futuramente em outros trabalhos. Esse material é sempre cedido para o artista. Isso é muito legal porque assim, a gente sabe que como é difícil muitas vezes a gente conseguir uma verba para gravar um clipe, para gravar um show de qualidade, né? O artista muitas vezes que está começando, ele vai fazer ali com o celular dele, vai fazer com que ele tenha à mão. Chegar com toda essa estrutura, chegar com esse suporte, é muito legal, porque aí eles vão realmente ter um material de trabalho ali que vai conseguir mostrar para o contratante a qualidade de fato do trabalho dele, né? E no dia a dia, né, durante os eventos, né, o que você conseguiu tirar assim, de toda essa diversidade da programação e também do que você falou, de algumas produções mais estruturadas, outras menos estruturadas. No caso, a gente está falando aí dessa 6ª edição, que foi no Shopping Itaboraí Plaza,
em que a estrutura foi montada na praça de eventos do shopping, então todo aquele ambiente de shopping, com as lojas funcionando, o trânsito dos clientes. O que você tem, qual foi essa sua experiência? Foi a sua primeira experiência em estar na produção de um festival nesse tipo de espaço? Sim, sim. Eu já havia feito outros festivais que, na verdade, eram, assim, vou dizer, em locais onde as pessoas iam até o festival porque elas iam até o festival, vamos dizer assim, pagavam o ingresso ou ia até o teatro, né? Elas já iam buscando aquilo. E no Miscelânea, o fato dele acontecer dentro dos shoppings é interessante porque muito do público que está ali é um público que está passando, é um público que às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo e vê aquela estrutura, né, vê aquele palco com a luz bonita, com a cenografia legal, e para ali para assistir, né? Isso, assim, eu vi recorrentemente acontecer no Itaboraí. Às vezes a pessoa virava a esquina ali do shopping, né, dentro do shopping, do corredor do shopping, e arregalava o olho e realmente ficava assim, impressionada e parava ali para assistir o que estava acontecendo, né, para entender o que estava acontecendo. E aí, poxa, essa edição a gente colocou ali também os puffs, além das cadeiras, né, que trouxe também um maior conforto para o público. Então, muitas vezes o público estava ali, simplesmente sentou ali porque tinha um puff. Sentou para descansar um pouco, tinha um espetáculo acontecendo, assistiu o espetáculo, né? Ela, assim, sem intenção, muitas vezes ela estava ali assistindo. E acabou sendo uma troca muito legal nesse sentido entre o público e os artistas, né? Eu acompanhei também as entrevistas, né, que a gente fez com o público lá, e todos repetiram isso, né? Que era uma oportunidade legal, né? De, tipo, muitas vezes a pessoa nunca foi ao teatro, a pessoa não tem esse costume. A gente sabe que aqui no Brasil é algo que a gente precisa trabalhar um pouco mais na base, né? Essa formação de público, esse hábito mesmo, né? Da pessoa frequentar esses lugares. A gente sabe que são lugares encastelados, que muitas vezes as pessoas nem se sentem parte disso. E esse formato, essa questão de levar para o shopping é crucial, é central, é direto nesse ponto de formação de público, sabe? É uma coisa que o Miscelânea faz um grande trabalho nesse sentido, assim. E se a gente for pensar em um desafio dessa edição, do trabalho de produção que você realizou, que tem realizado ainda, o que você diria que seria o maior desafio? Qual é o maior desafio dessa produção para você nessa sua primeira experiência com Miscelânea Popular? Em primeiro lugar, assim, eu acho que é uma coisa que a gente, como produtor cultural, como fazedor de cultura, a gente sempre encara, a gente sempre enfrenta, que é a dificuldade, às vezes, de viabilizar, de fato, a execução do projeto, né? A criação e a execução. Porque a gente foi contemplado num edital de incentivo direto do governo do estado, onde tinha uma verba, onde tem uma verba, né, direcionada para isso, mas que a gente gostaria, na verdade, né, de poder agregar mais coisa, de poder, às vezes, sei lá, pagar um cachê um pouco melhor pro artista. Eu acho que a primeira dificuldade, sem dúvida, é essa busca de viabilizar o projeto. Eu acho que essa parte que você falou de viabilizar, nós tínhamos uma verba já desse edital, mas o Miscelânea ele tem uma grandiosidade em alguns aspectos, que é justamente com essa ideia de surpreender o público num shopping, nesse espaço, digamos aí, não convencional, né? E isso tem um custo que acaba sendo um custo elevado, né? Hoje eu diria que a gente só conseguiu viabilizar as últimas edições do Miscelânea, porque a própria Osmose ela é dona de grande parte da estrutura utilizada no festival. Então a gente consegue fazer coisas com valor abaixo do valor de mercado, até porque toda produção ela tem um custo, né? E acho que no nosso dia a dia, nossa rotina de produção, a gente está praticamente que quase todo dia lutando contra algum orçamento. Então a gente tem que ficar negociando com o artista, negociando com o fornecedor, colocando os equipamentos próprios num valor abaixo de valor de mercado. É lógico que a gente sempre quer realizar o melhor e para isso, infelizmente, a gente precisa de mais recurso, né? Porque às vezes é muito difícil conseguir até mesmo um apoio, alguma coisa que viabilize. Exatamente. Eu acho que eu sinto que isso abrange todo mundo que trabalha com cultura, né? É uma coisa de realmente... igual você falou, a gente consegue viabilizar muito por já ter a estrutura e tudo mais. Agora, a vontade é de fazer mais, né? A vontade é sempre de entregar mais, a vontade é de crescer isso de alguma forma, né? Mas a gente conseguiu trabalhar e fazer uma edição incrível, né, com a verba que a gente tinha. Isso é maravilhoso. Né? Perfeito. Nós falamos aqui sobre dificuldade, comentamos a questão de orçamento, que a gente está sempre buscando realizar o festival da melhor forma, com a verba que a gente consegue captar.
Mas e se a gente for falar de alguma potencialidade do projeto, o que você identifica, tendo conhecido o Miscelânea, com sua experiência já de produção, sobre o potencial do festival? Para começar, o fato que eu até já comentei um pouco antes sobre essa formação de público. Isso é uma coisa que eu acho que é o ponto alto assim, do festival, que é um certo trabalho de base, né? De formar o público, de habituar o público a frequentar esse tipo de espaço de cultura, mostrar para o público que aquilo ali, muitas vezes um público que nunca frequentou um teatro, que nunca foi assistir um espetáculo de dança, que aquilo é legal, que aquilo conversa com ele, que aquilo é para ele, né? Porque a gente vê que isso é um desafio pra gente que trabalha com cultura, né? É um desafio, assim, não é de hoje, né? A gente já tenta trabalhar essa formação de público há um tempo, né? Então, eu acho que essa é uma grande potencialidade. Uma outra coisa que eu também comentei brevemente é esse intercâmbio dos artistas, essa troca entre eles, né? É uma oportunidade que os artistas têm de ver, né, o que está se passando ali com o artista da outra cidade, ver o que eles estão fazendo, o que cada um está produzindo. É uma oportunidade para a gente conhecer esses artistas também, né? Isso é muito importante, para tentar, às vezes, inseri-lo nesse meio em que muitos artistas nem têm conhecimento. Né? Que hoje, quando a gente leva esse meio que eu me refiro, é quando a gente leva um projeto, um festival desse para um shopping, e muitos shoppings realizam também eventos durante todo o ano com programações artísticas e acho que rodar, né? Mais uma oportunidade, mais um meio, um lugar para que apresentações artísticas possam acontecer, né? Com o Miscelânea ou sem o Miscelânea. Acho que nesse sentido a gente consegue, primeiro, oferecer isso para a população em geral da cidade, né? Oferecer esse espaço, essa programação que muitas cidades não disponibilizam, né? Como é o caso de Itaboraí, que, como você comentou, não tem um teatro. Fomentar um pouco da produção artística local, acho que isso é importante também e faz parte do objetivo do projeto. Mas, por um outro lado, também tem a questão de mostrar para o shopping, nesse caso em que, quando a programação acontece no shopping, que o evento cultural que investir em cultura traz sim o movimento para o shopping, reflete no fluxo e, consequentemente, nas vendas. Né? Já que a gente está falando de uma instituição que tem uma finalidade, muitas vezes, na verdade, predominantemente comercial. Sim, lucrativa. E lucrativa, exatamente. E é importante frisar que em todos esses lugares que o Miscelânea Popular acontece, a gente sempre pede uma contrapartida do shopping. Embora a gente tenha um patrocínio lá do governo do estado, como foi nessa edição, a gente busca uma segurança, busca alimentação para a equipe, brigadistas, de forma que o shopping também possa contribuir não só através da cessão de espaço, mas também de alguma forma contribuir com a estrutura, com a infraestrutura ligada ao festival. Essa coisa de mostrar para o shopping, né, a importância também desses eventos culturais e como isso agrega financeiramente também, né, para o shopping, que muitas vezes é o objetivo deles, é muito importante. É uma forma também de educar as pessoas que têm possibilidade de investir em cultura, porque a gente sabe que é assim que a cultura acontece, aqui no Brasil principalmente, é através de financiamento, é através de patrocínio, é através de apoio. Então a gente também, em certa medida, mostrar isso com Miscelânea é um ponto muito forte, assim, de realmente, eu falo que é educar porque realmente é uma questão de mostrar, né? Muitas vezes eles não percebem, a pessoa, mas eu vou ter muito gasto com isso, eu vou ter muito investimento, né? E só para ter, mas não é só para ter, sabe? É um movimento que traz a memória afetiva que o público vai ter com o espaço, com o shopping ali, no caso. Poxa, fui lá, assisti uma peça lá no Itaboraí Plaza, foi, sensacional. Então, tipo, isso vai circular não só dinheiro, como também um afeto ali, né, com o espaço, em certa medida, né, com uma memória ali, né. Então, eu acho que isso também é muito, muito legal, muito importante ressaltar. Esse investimento em cultura, como você falou, é bem importante. Nós tivemos aí um exemplo bem legal, que foi a primeira vez que aconteceu no festival, em que nós tivemos, logo durante a temporada, já mencionamos aqui, durante a temporada em Itaboraí, nós fomos convidados a realizar uma nova temporada no São Gonçalo Shopping, já com financiamento privado, né? Sem a necessidade de um edital. É óbvio que acho que essas verbas, quando a gente tiver mais tempo para programar, para poder planejar, elas podem se somar, né? Para a gente já juntar um investimento público ao investimento privado. Mas acho que é esse o caminho mesmo, da gente mostrar
nós como produtores culturais, como agentes culturais, mostrar para quem não está, às vezes, tão ligado ao meio, quem tem o conhecimento teórico, às vezes até mesmo da prática, como isso reflete. Acho que não é uma edição, na verdade, um final de semana de uma atividade cultural que vai mudar os hábitos daquele público que está frequentando o espaço, mas o investimento continuado em cultura, o investimento continuado em ações que promovam essa memória afetiva com o espaço, e acho que a arte é um grande recurso para que isso seja desenvolvido e seja trabalhado a médio e longo prazo. A gente ainda trabalha muito para mostrar a importância da cultura e da arte, né? Eu acho que hoje ainda a gente acaba que isso é visto muito como algo, sei lá, supérfluo, um gasto a mais que a pessoa tem que ter, ou algo do tipo. Mas a gente percebe que cultura, arte, é identidade, é o que a gente ali a gente está falando do que é a vida, né, das pessoas e tudo mais. Então, a gente trabalhando em cima disso, né, a gente insistentemente, né, falar em arte, falar em cultura, trabalhar com isso e mostrar, é uma forma de que isso passe a ser um hábito. É uma eterna construção, né? É um trabalhinho que a gente vai fazendo aos poucos e acho que quanto mais, no caso de um projeto, um festival, vai se consolidando ao longo dos anos, ao longo das edições, a gente vai conseguindo ter essa visão mais clara. E certamente, acho que é um caminho que a gente tá seguindo e temos muito trabalho aí pela frente. Ainda teremos outra edição do festival esse ano, provavelmente passando aí por mais dois lugares. E espero que a gente consiga realizar aí um bom trabalho, buscar contagiar o público, buscar formar esse público e agregar aí valores e memórias afetivas a todos. É isso, é muito bom trabalhar com cultura, é muito bom trabalhar com arte, ter essa possibilidade, né? Poder entregar esse tipo de trabalho é incrível, assim. Eu me sinto sempre muito grato por ter escolhido esse caminho, né? E esse ano ainda tem muita coisa por vir, né? Você falou aí, tem provavelmente mais 2 espaços, o desafio vai ser grande, sem muito spoiler, porque ainda não dá para revelar o que vai se passar, mas certamente... Já a gente divulga. Vai ser muito legal, tenho certeza. Pedro, muito obrigado pela sua participação, temos muito trabalho aí pela frente. Eu sou o Rafael Mose, diretor de produção e idealizador do Festival Miscelânea Popular. Fique ligado aí nas nossas redes, Popular Miscelânea no Instagram, para acompanhar as novidades. Um grande abraço e até a próxima.